Meu nome é Eusébio, trabalhei em fazendas a vida toda, cuidando de roças e animais. O que aconteceu comigo alguns anos atrás ainda me deixa pensando, eu nunca tinha visto nada parecido, e mesmo tendo pensado nisso 1000 vezes, não consigo encontrar uma explicação. Isso aconteceu em uma fazenda onde trabalhava cuidando dos campos à noite. Tudo estava em paz, mas depois daquela noite nunca mais fui o mesmo. O rancho ficava longe da cidade, cercado por colinas e arbustos. Meu trabalho era andar pelos lotes e garantir que não houvesse intrusos ou animais que pudessem danificar as plantações. Eu tinha um cachorro, o Chato, que me acompanhava em todas as viagens. Sempre confiei nele porque seus instintos eram bons, e se algo estava errado, ele era o primeiro a perceber. Aquela noite foi tranquila, ou assim parecia. O céu estava limpo e, embora estivesse frio, não era nada que eu não pudesse suportar. Saí com o Chato para fazer o último passeio antes de retornar ao chalé onde estava hospedado. Tudo estava calmo, só se ouvia o canto dos grilos e o vento movimentando as plantações. Mas quando estávamos prestes a chegar ao centro do campo, Chato parou de repente. Ele olhou fixamente para frente, com as orelhas em pé e o corpo tenso. Então ele começou a rosnar, algo que ele não fazia com muita frequência. Peguei minha lanterna e apontei para onde ele estava olhando. No começo não vi nada, apenas as plantas se movendo ao vento. Mas então eu vi. Havia algo parado no meio do campo. Parecia um animal, mas não era nada parecido com o que eu já tinha visto antes. Era do tamanho de um cachorro grande, mas seu corpo era magro e estranho. As pernas pareciam longas e estavam dobradas de uma forma que não parecia natural. A pele era escura, quase preta, e tinha um brilho estranho sob o luar, como se estivesse molhada. O que mais me preocupou foram os olhos. Eles brilhavam em vermelho quando minha lanterna os atingia, mas não como os olhos de um animal normal. Era um brilho intenso. Ele não fez nenhum barulho, apenas ficou ali, olhando para mim. Chato começou a latir feito louco, mas a coisa não se mexeu. Somente depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ele começou a caminhar em direção ao mato. Ele não correu nem fugiu, apenas foi embora, mas a maneira como se movia era estranha, como se suas pernas não estivessem acostumadas a andar. Esperei que ele desaparecesse nas sombras antes de me mover. Chato continuou latindo, mas eu o acalmei e decidi segui-lo um pouco. Eu queria ter certeza de que ele não voltaria. Caminhei em direção ao local onde a tinha visto, mas quando cheguei não havia nada. Nenhuma pegada, nenhum traço, nada. Apenas as plantas esmagadas onde ela estava. Fiquei ali olhando ao redor por um tempo, apontando a lanterna, mas o lugar estava completamente vazio. Voltei para a cabana com o Chato e não consegui dormir bem naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos vermelhos da criatura. Tentei me convencer de que era um animal raro, talvez um coiote doente ou algo assim, mas no fundo eu sabia que não era isso. Nas noites seguintes, Chato continuou a se comportar de forma estranha. Ele latia na mesma direção no campo, mesmo quando não havia nada lá. Tentei ignorar, mas uma parte de mim não conseguia parar de pensar no que eu tinha visto. Uma noite, enquanto fazia outro passeio, encontrei algo que me deixou indiferente. Havia um rastro de plantas esmagadas, como se algo pesado tivesse passado por ali. A trilha seguia em linha reta, mas de repente parou, como se a coisa tivesse desaparecido no ar. Isso era o que mais me preocupava. Se fosse um animal, teria deixado mais marcas. Mas isso não fazia sentido. Decidi conversar com Dom Hector, o dono da fazenda. Não contei tudo a ele, apenas mencionei que tinha visto algo estranho e que Chato ainda estava inquieto. Dom Hector olhou para mim seriamente e me disse algo que eu não esperava.
Ele me contou que, muitos anos atrás, seu avô lhe contou sobre uma criatura que apareceu nos campos. Ele disse que não era um animal, mas algo mais, algo que protegia a terra de intrusos. Segundo as histórias, ele não atacava, a menos que alguém tivesse mais intenções. Isso me fez pensar. Eu não tinha feito nada de errado, mas a ideia de algo assim acontecer em campo não me dava paz. As noites continuaram tensas. Nunca mais a vi, mas senti sua presença. Às vezes, enquanto caminhava, eu sentia como se estivesse sendo observado. Chato também sentiu isso. Ele rosnou na direção do campo, mas não latiu mais, como se tivesse aprendido a respeitá-la também. Depois de um tempo, pedi a Dom Hector para mudar meu turno. Não lhe dei detalhes, mas sabia que ele entendia o porquê. Deixei aquele emprego logo depois, mas nunca consegui esquecer o que vi naquela noite. Não sei o que era aquela criatura, mas algo me diz que não era deste mundo. E mesmo que ela nunca tenha me machucado, espero nunca mais vê-la. Meu nome é Ricardo e trabalho como vigia noturno há vários anos. Sempre estive em lugares solitários ou prédios em reforma. Não é o trabalho mais emocionante, mas paga as contas. Estou acostumado a passar noites inteiras sozinho, com uma lanterna e algumas voltas pelo lugar, e embora eu tenha ouvido muitas histórias estranhas, nunca pensei que passaria por algo assim. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava em um prédio antigo que costumava ser um hotel. O local estava em processo de conversão em escritórios, mas as reformas estavam lentas, então apenas alguns andares estavam abertos e o restante estava cheio de entulho. Meu turno começava às 8 da noite e terminava às 6 da manhã. Meu trabalho era simples: andar pelos corredores, certificar-me de que não havia intrusos e permanecer em minha cabine o resto do tempo. Quando fui contratado, o responsável pelo local me fez um rápido tour. Ele me explicou quais áreas estavam abertas e quais não estavam, e me deu um aviso bem específico. No andar de cima, havia uma sala trancada com um cadeado. Ele me disse que eu não precisava me preocupar com aquela porta, que ela estava cheia de amianto e não era segura. Ele deixou claro para mim que eu não deveria tentar abri-lo ou chegar muito perto. Não fiz mais perguntas, pois pensei que fosse apenas uma precaução de segurança. Nas primeiras semanas tudo estava tranquilo. As noites eram longas, mas eu conseguia passar o tempo olhando para o meu celular ou lendo alguma coisa. Andei com calma pelo local e, embora o prédio fosse um pouco assustador por ser muito antigo, não senti medo em nenhum momento. Mas isso mudou depois de um mês. Uma noite, enquanto eu caminhava no último andar, ouvi um barulho. Foi como uma batida suave, algo vindo da sala fechada. Parei para ouvir melhor, mas tudo ficou em silêncio. Pensei que pudesse ser o vento ou algum animal, então continuei meu caminho sem dar importância. Mas os barulhos não pararam. Nas noites seguintes, toda vez que eu subia ao último andar, eu ouvia alguma coisa. Às vezes eram passos, outras vezes eram batidas, como se alguém estivesse movendo algo pesado. O estranho é que elas sempre vinham daquela sala. Eu estava começando a ficar nervoso, mas tentei ignorar. Ele continuou me dizendo que eram apenas ruídos normais de um prédio antigo. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, notei que a porta estava entreaberta. Aquilo me deu arrepios porque eu sabia que ela estava sempre trancada. Fiquei um momento olhando para a porta, pensando se deveria me aproximar dela ou não. No final, a curiosidade levou a melhor. Aproximei-me lentamente e empurrei a porta com cuidado. A sala estava vazia. Não havia entulho nem mobília, apenas um chão coberto de poeira. O que me deu arrepios foi ver que havia pegadas frescas na poeira, como se alguém tivesse passado por ali. Não havia como isso ser normal.
Saí rapidamente do quarto e fechei a porta. Eu não queria pensar no que tinha acabado de ver. Desci até minha cabine e tentei me distrair, mas naquela noite não consegui parar de me sentir observado. Era como se algo ou alguém estivesse me observando do último andar. Daquela noite em diante, as coisas pioraram. Os ruídos ficaram mais altos e constantes. Não eram mais apenas passos ou batidas. Agora eu ouvia sussurros, como se alguém estivesse falando em voz baixa, mas eu não entendia o que eles estavam dizendo. Eu até ouvi meu nome uma vez. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa porque eu estava completamente sozinho no prédio. Uma noite, enquanto eu fazia minha ronda, encontrei a porta escancarada. Eu congelei. Olhei para dentro e no centro da sala havia uma figura. Não sei como descrever, não era completamente sólido, mas também não parecia um reflexo ou uma sombra. Ela era alta e magra e, embora não tivesse rosto, senti como se ela estivesse olhando para mim. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas assim que consegui me mover, corri. Desci as escadas sem olhar para trás e me tranquei na minha cabine. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Cada som, cada sombra que eu via através das câmeras me fazia pular. Não consegui voltar para o último andar depois disso. Quando meu turno terminou, falei com o gerente e pedi para mudar de assento. Não lhe dei muitos detalhes, apenas disse que algo estranho estava acontecendo naquele andar e que eu não poderia continuar trabalhando ali. Ele olhou para mim com uma expressão estranha, como se já tivesse ouvido algo parecido antes, mas não disse nada. Ele concordou em me transferir e eu deixei aquele lugar para nunca mais voltar. Até hoje não sei o que havia naquele quarto ou por que ele estava trancado. Mas algo aconteceu ali, algo que não era normal. E embora eu tente não pensar nisso, toda vez que ouço barulhos estranhos à noite, lembro-me daquela porta e do que vi. Meu nome é Alfredo, trabalho como segurança há mais de 10 anos. Sempre trabalhei no turno da noite, não porque eu preferisse, mas porque paga um pouco melhor e não há tanta pressão. Estou acostumado à solidão e ao silêncio, até mesmo às coisas estranhas que às vezes acontecem no meio da noite. Mas o que vivenciei em uma guarita há alguns anos é algo que ainda me perturba profundamente. Era uma guarita em uma vinícola que ficava nos arredores da cidade. A vinícola ficava em uma área bastante isolada, cercada por vegetação rasteira e uma estrada com pouco tráfego à noite. Meu trabalho era simples, eu gravava os caminhões chegando ou partindo e passava horas checando as câmeras ou matando o tempo com meu telefone. Não havia outros guardas, era só eu durante todo o turno, às vezes eu ficava entediado, mas preferia isso a algo acontecer. Naquela noite tudo estava normal. Houve pouca atividade, com apenas 1 ou 2 caminhões passando durante todo o turno. Eram cerca de 2 da manhã quando decidi sair da cabine por um momento para me esticar e tomar um pouco de ar fresco. O frio era forte, mas isso ajudou a clarear minha mente. Enquanto eu estava ali, olhando para a estrada, vi alguém caminhando do outro lado. No começo não dei muita importância, achei estranho que alguém estivesse andando por ali, pois não havia casas por perto, mas não seria a primeira vez que veria alguém andando pela estrada. O que me chamou a atenção, no entanto, foi como ele andava. Ele era lento, quase desajeitado, como se tivesse dificuldade para se mover. Sua postura era estranha, como se ele estivesse curvado, e parecia não ter direção, ele estava apenas se afastando sem olhar para lugar nenhum. Fiquei observando-o até que ele desapareceu na escuridão. Pensei por um momento em quão estranho aquilo tinha sido, mas concluí que era simplesmente alguém que estava embriagado e tentei não dar muita importância. Depois disso, voltei para a cabine, fechei a porta e comecei a verificar as câmeras como de costume. Mas eu não conseguia tirar aquela pessoa da minha cabeça.
Havia algo no jeito como ele andava que me deixava muito desconfortável, me dava arrepios só de pensar no jeito perturbador como ele se movia. Um tempo se passou e, enquanto eu verificava as câmeras, olhei pela janela em direção à rua. Então eu o vi novamente. Ele estava parado do outro lado da estrada, quase escondido em um arbusto, mas o suficiente para que eu pudesse vê-lo claramente. Ele não estava tentando se esconder, era como se quisesse que eu o visse. Dessa vez ele não estava andando, ele estava ali, apenas me encarando. Foi nesse momento que realmente comecei a ficar com medo. A cabine tinha uma pequena janela pela qual eu podia ver o lado de fora, e podia sentir seu olhar passando por ela, embora a distância fosse considerável. Tentei manter a calma, pensando que poderia ser algum morador de rua ou alguém que tivesse se perdido, mas e por que ele estava ali, me encarando, sem fazer nada? Era isso que não fazia sentido. Ele ficou ali por um tempo, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Eu não sabia o que fazer. Sentei-me em frente às câmeras, tentando não olhar diretamente para onde estava. Depois de alguns minutos, ele começou a se mover, mas não em direção à estrada ou para longe, pelo mesmo caminho de antes. Desta vez ele caminhou em direção ao mato. Seus movimentos permaneceram lentos, quase mecânicos. Eu o vi desaparecer nos arbustos e na escuridão. E essa era a última coisa que eu esperava ver dele. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Tentei me distrair com as câmeras e meu telefone, mas não consegui me concentrar. Tudo estava quieto, mais quieto que o normal, nem os grilos nem o vento eram ouvidos, como se o ar estivesse pesado. Uma parte de mim esperava que aquela pessoa não voltasse, mas outra parte não conseguia deixar de se perguntar quem ela era e o que ela queria. Cerca de 20 minutos se passaram, e quando eu estava começando a me sentir um pouco mais calmo, houve uma batida na porta. Foi uma batida suave, só um toque. Fiquei parado. Eu era a única pessoa no armazém, eu sabia que era aquele cara que vi do outro lado da rua. Agora ele estava a alguns metros de mim, tentando entrar na minha cabine. Fui até a porta, mas não a abri. Perguntei quem era e ninguém respondeu. Eles tocaram novamente, dessa vez um pouco mais alto. Meu coração começou a disparar. Algo não estava certo. Tentei olhar pela janela, mas não consegui ver quem estava lá porque o ângulo não permitia. As batidas se tornaram mais insistentes, como se a pessoa quisesse que eu abrisse a porta imediatamente. Tentei gritar novamente, pedindo identificação, mas tudo o que ouvi foram batidas. E de repente, eles pararam. O silêncio que se seguiu foi pior que os golpes. Fiquei parado na porta, escutando, esperando que algo mais acontecesse, mas nada aconteceu. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel, esperando, mas pareceu uma eternidade. Eu queria abrir a porta e encarar o que quer que estivesse lá fora, mas algo dentro de mim me disse para não fazer isso. Olhei para as câmeras novamente, mas não havia nada de estranho. Sem movimento, sem sombra. Verifiquei as gravações para ver se eles captaram alguma coisa enquanto batiam na porta, mas não havia nada, como se ninguém tivesse estado lá. O resto da noite foi um inferno. Nada mais aconteceu, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou nem por um segundo. Fiquei sentado com os olhos fixos nas câmeras e na porta, esperando os primeiros raios de sol aparecerem. Quando finalmente amanheceu, senti um alívio que não consigo descrever. Contei ao meu colega de trabalho do turno diurno o que aconteceu, mas ele apenas riu e disse que provavelmente era minha imaginação ou algum brincalhão. Não o culpo, porque até eu me perguntei se tudo era real ou se o cansaço me fez alucinar. Mas há uma coisa que eu sei com certeza, o que vi naquela noite não era normal. Essa pessoa, se é que houve uma pessoa,
Não estava ali por acaso, e o que ela queria, eu nunca saberei. Desde então, tento não pensar muito no que aconteceu, mas às vezes, em noites tranquilas, lembro daquela batida na porta e da figura parada nos arbustos, me encarando. E mesmo que eu quisesse esquecer, sei que não posso. Meu nome é Tomás e trabalhei como vigia noturno a maior parte da minha vida. Não é um trabalho para todos, porque nem todo mundo suporta passar a noite sozinho, ouvindo barulhos e vendo sombras, mas eu sempre gostei da paz e do silêncio. Prefiro ficar sozinho em um lugar escuro 1000 vezes do que lidar com o estresse de um trabalho lotado. No entanto, há algo que aconteceu comigo há alguns anos em uma fábrica abandonada que continua a me assombrar. Toda vez que me lembro disso, sinto como se estivesse voltando para aquele lugar. A fábrica era enorme, mas não funcionava mais, sendo usada apenas como depósito para máquinas velhas, grandes peças de metal e ferramentas que ninguém movimentava há anos. Fui contratado para vigiá-la porque havia relatos de roubos na área. Os primeiros dias tudo foi tranquilo. Fiz minhas rondas, verifiquei se tudo estava em seu lugar e sentei em minha cabana para passar o tempo. Mas tudo mudou depois da minha primeira semana. Uma noite, enquanto eu fazia meu caminho habitual, ouvi um barulho metálico. Foi um baque alto, como se algo pesado tivesse caído. Eu estava vindo da área onde ficavam os tornos e as máquinas grandes, então fui dar uma olhada. Quando cheguei, tudo parecia normal. As máquinas estavam desligadas, cobertas de poeira como sempre, mas não pude deixar de me sentir desconfortável. O lugar parecia mais frio do que o normal e o ar parecia mais pesado. Essa foi a primeira vez que notei algo estranho, mas não será a última. Algumas noites depois, enquanto verificava as câmeras, vi algo que me deixou de cabelos em pé. Uma das máquinas, um torno antigo que estava conectado à eletricidade, mas nunca era usado, foi ligada. Levantei-me imediatamente e fui verificar. Quando cheguei, o torno estava realmente funcionando. Desliguei-o e verifiquei os controles, mas não havia como ele ligar sozinho. Pensei que talvez outra pessoa tivesse acesso ao local, então passei o resto da noite verificando tudo, mas não encontrei nada. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. O torno ligou ao mesmo tempo, como se alguém o estivesse usando. Desta vez, ao me aproximar, vi algo que não tinha explicação. Ao lado da máquina havia uma chave de fenda enferrujada, colocada quase que propositalmente, como se alguém a tivesse deixado ali de propósito. Eu o peguei, mas não pensei muito sobre isso. No entanto, no dia seguinte, encontrei outra ferramenta ao lado da máquina, um martelo velho que eu não tinha visto antes. Foi aí que percebi que algo não estava certo. Contei ao supervisor o que estava acontecendo, ele me olhou sério, como se estivesse pensando em alguma coisa, mas depois riu e me disse para não me preocupar, que aquelas máquinas eram velhas e às vezes faziam coisas estranhas, e ele me disse que elas provavelmente eram minhas coisas, talvez alguém tenha deixado essas ferramentas lá antes. Eu sabia que não era verdade, eu tinha verificado aquela área muitas vezes e nunca tinha visto aquelas ferramentas. Além disso, o fato de o torno sempre ligar no mesmo horário não poderia ser uma coincidência. Uma noite, decidi ficar na área das máquinas para vigiar. Peguei uma cadeira e sentei-me em frente ao torno, esperando algo acontecer. No começo tudo estava em silêncio, mas logo depois da meia-noite comecei a sentir algo estranho. Era como se alguém estivesse ali comigo, senti uma presença mesmo não conseguindo ver nada. O ar ficou mais frio e de repente o torno ligou. E o que eu vi em seguida? Ainda acho difícil de escrever. No reflexo de uma das máquinas, vi uma figura. Era como um homem curvado sobre um torno, movendo algo com as mãos. Ele não tinha rosto, apenas uma sombra, mas era claro como o dia.
Levantei-me abruptamente e tentei olhar diretamente para a máquina, mas não havia ninguém lá. O torno ainda estava funcionando e quando desliguei, o reflexo também desapareceu. Essa foi a última vez que tentei encarar o que estava acontecendo. Nas noites seguintes, continuei ouvindo barulhos e vendo coisas nas câmeras, mas não me aproximei mais da área das máquinas. Certa vez, até vi marcas de mãos gordurosas no torno, como se alguém o tivesse usado, mas eu sabia que isso não era possível. Ninguém mais tinha acesso ao local. No dia seguinte, enquanto conversava com o guarda do turno diurno, decidi contar a ele o que tinha visto, e seu rosto mudou imediatamente. Ele me perguntou se eu tinha ouvido falar do acidente que aconteceu anos atrás. Segundo ele, um trabalhador morreu naquela mesma máquina. Ele estava ajustando uma peça quando o torno ligou inesperadamente e o pegou. A chave de fenda que ele usou foi deixada lá, como um lembrete do que aconteceu. Depois disso, a fábrica fechou e virou um armazém. Ninguém queria usar aquelas máquinas novamente. Tudo fazia sentido. As ferramentas que apareceram ao lado da máquina não foram coincidência. Era como se aquela presença tentasse repetir o que aconteceu com ele, preso naquele lugar, incapaz de seguir em frente. Não pude continuar trabalhando lá. Entre os barulhos, as ferramentas que continuavam aparecendo e aquela figura, minha mente não aguentava mais. Finalmente, depois de semanas sem conseguir dormir bem e me sentindo constantemente observado, decidi parar. Eu disse ao supervisor que não poderia continuar trabalhando lá, que havia algo errado naquele lugar. Não lhe dei detalhes porque sabia que ele não acreditaria em mim, mas não me importei. Saí daquela fábrica e nunca mais voltei. Até hoje ainda penso no que aconteceu. Talvez fosse cansaço, ou talvez houvesse realmente algo ali, algo que eu não conseguia entender. Não sei o que aquela figura queria, mas uma coisa está clara para mim e não era algo deste mundo. Meu nome é Raul e trabalho como vigia noturno há anos. Não é um trabalho complicado, mas requer paciência. Estive em armazéns, oficinas, fábricas abandonadas e lugares em reforma. Na maior parte do tempo tudo está calmo, mas às vezes acontecem coisas que deixam marcas em você. O que vou contar aconteceu comigo alguns anos atrás, quando tive que fazer a segurança de um antigo hospital que estava sendo reformado. Ainda penso nisso e não sei se foi real ou se minha mente me fez ver as coisas por sugestão, mas nunca esquecerei. O hospital estava fechado há anos. Segundo me disseram, ele seria transformado em escritórios administrativos, mas a obra estava lenta. Meu trabalho era simples: patrulhar, garantir que ninguém entrasse e ficar de olho nas câmeras. Quando cheguei no primeiro dia, o supervisor me explicou tudo. Ele me mostrou as entradas principais e os andares que eu poderia explorar. Ele também me disse algo que me pareceu estranho. Havia um corredor no segundo andar que estava fechado. Ele me disse para não me preocupar com aquela área, que não era segura e que eu não precisava ir lá. Não dei importância alguma. Pensei que fosse por causa dos escombros ou algo assim. Nas primeiras noites tudo foi tranquilo. O lugar era enorme, escuro e silencioso, como todos os prédios abandonados. Eu fazia minha ronda a cada 2 horas e passava o resto do tempo na cabine verificando as câmeras ou assistindo a algo no meu celular. Não ouvi nenhum barulho estranho nem vi nada fora do lugar. Tudo estava normal, mas havia algo naquele hospital que parecia estranho, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Eu queria tirar isso da minha cabeça. Era um prédio antigo, nada mais. Uma noite, enquanto verificava as câmeras, notei algo estranho. Em uma das câmeras do segundo andar, vi o que parecia ser movimento no corredor fechado. Foi rápido, como se algo tivesse passado.
Pensei que talvez fosse um animal ou que a câmera estivesse com defeito, mas decidi verificar para ter certeza. Quando cheguei, notei que a porta que dava para aquele corredor estava entreaberta. Eu tinha certeza de que o tinha visto fechado durante o passeio anterior. Liguei minha lanterna e me aproximei com cuidado. Quando abri a porta, senti uma lufada de ar frio. Não sei como descrever, mas aquele lugar parecia diferente. Havia um cheiro estranho, como se umidade misturada com outra coisa, algo que não consegui identificar. O corredor estava vazio, cheio de poeira, mas enquanto eu caminhava, senti que não estava sozinho. Ouvi um barulho, como um sussurro, mas não entendi o que dizia. Fiquei parado, tentando ouvir melhor, mas não havia nada. Decidi sair e fechar a porta. Eu disse a mim mesmo que não precisava me preocupar, mas algo continuava girando na minha cabeça. Não consegui me concentrar naquela noite. Fiquei verificando as câmeras várias vezes. Foi quando eu vi. Na câmera voltada para o corredor, havia algo se movendo. Ele não era um adulto, parecia uma criança. Ele caminhou lentamente, como se estivesse explorando. Eu congelei. O que uma criança estava fazendo ali? Pensei em ligar para alguém, mas o que eu ia dizer? Que ele viu uma criança em um hospital abandonado às 3 da manhã. Levantei-me e fui verificar novamente, mas quando cheguei lá, não havia nada. Apenas silêncio. Daquela noite em diante, as coisas ficaram mais estranhas. Toda vez que eu fazia minha ronda, sentia como se alguém estivesse me seguindo. Ouvi passos suaves atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém lá. Uma vez, enquanto eu caminhava no segundo andar, vi algo no final do corredor. Era uma sombra, pequena, que desapareceu assim que tentei focalizar minha lanterna nela. Meu corpo ficou frio, mas eu não queria pensar muito nisso. Terminei meu passeio e retornei ao estande o mais rápido que pude. O pior aconteceu uma semana depois. Era uma noite tranquila e pensei que tudo estava calmo, até verificar as câmeras novamente. No corredor fechado havia algo no chão. Não consegui descobrir o que era, então fui verificar. Quando cheguei, encontrei uma boneca velha caída bem no meio do corredor. Ela era pequena, com roupas sujas e cabelos emaranhados. Aquela boneca não estava ali antes, disso ele tinha certeza. Peguei-o e levei-o para o galpão, pensando que talvez alguém da equipe de reforma o tivesse deixado para trás acidentalmente. Mas enquanto o segurava em minhas mãos, senti algo estranho, como se estivesse sendo observado. No dia seguinte contei ao supervisor o que havia acontecido. Ele parecia sério e me disse para não me preocupar, mas seu rosto dizia o contrário. Depois de insistir, ele finalmente me disse algo que me deixou paralisado. Ele me contou que muitos anos atrás, quando o hospital estava em funcionamento, havia uma ala pediátrica naquele corredor. Era onde tratavam as crianças. Segundo ele, houve um incêndio naquela área e alguns pacientes ficaram presos. Depois disso, eles fecharam a ala e, por fim, o hospital inteiro. Isso foi o suficiente para mim. Não pude continuar trabalhando lá. Naquela noite, antes de terminar meu turno, decidi fazer uma última caminhada. Tudo estava calmo até que cheguei à cabine e ouvi algo no meu rádio. Era um ruído fraco, como estática, mas depois se transformou em risada. Foi uma risada suave e infantil que ficou na minha mente. Desliguei o rádio imediatamente e fiquei parado, sentindo como se algo estivesse bem atrás de mim. Não tive coragem de me virar. Quando meu substituto chegou, fui embora imediatamente sem dar nenhuma explicação. Nunca mais voltei àquele hospital e nunca mais quis saber o que aconteceu lá. Mas toda vez que ouço o riso de uma criança em um lugar solitário, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite.
Há coisas que é melhor deixar sem entender, e o que aconteceu naquele hospital é uma delas. Curta e se inscreva no canal. Compartilhe as histórias com seus amigos. Envie seu relato para o e-mail na descrição do vídeo.